Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cuida de nós, até aqui nos sustentou o Senhor. Vou compartilhar com os amados um versículo do Salmos 7, que quando Davi confia na providência de Deus e protesta a sua inocência, no versículo 8 ele diz: O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. Ele sempre nos ensina, né? Ele não vê exteriormente como o homem vê. Quando, inclusive, o profeta Samuel foi ungir o rei Davi, porque Saul estava destituído da sua glória, o profeta Samuel, quando vê os seus irmãos, né, e Deus disse: Este já reprovei, eu não vejo como o homem vê. Eu olho interiormente, eles sondam o intento da mente e do coração. E aqui Davi diz: O Senhor julgará os povos, né? Jesus julgará. A Bíblia diz que toda língua o confessará e todo joelho se dobrará diante dele. Ele é aquele que julga com exatidão, com a justiça, com equidade. A Bíblia diz: não temas quando vês as leis violadas, porque sempre tem um que vigia, e acima daquele que vigia há um todo-poderoso que tem o cetro de ferro. E aqui ele, conforme a integridade que há em mim, provas os corações e os rins. Os rins, né, está relacionado ao nosso caráter, porque os rins, assim como faz a purificação do sangue, e o sangue, no sangue está a vida, né? E assim ele é aquele que nos purifica os nossos, o nosso interior, o nosso coração, nos santifica. E os rins é o caráter, né, aprovado. É aquilo que, não que os homens dizem que se trata de reputação, mas sim aquilo que Deus nos conhece interiormente. Porque Ele nos ensina que todo aquele que pegar mão no arado, fazei em oculto, e o Pai que está no alto os galardoa. Tudo aquilo que necessitares, pedis em meu nome, e ele lhes concederá tudo aquilo que pedires segundo o meu Espírito. Porque ele disse: muitos são os que pedem por motivações erradas, para segundo interesse próprio. Um coração enganoso, né, faz muitos planos, mas os que prevalecem são do Senhor. Temos que perder a própria vida para encontrá-la, temos que negar a si mesmo, porque aquele que negar a si mesmo e esvaziar-se, ele disse: aquele que amar algo a mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar mais seu filho, sua filha, seu esposo ou a sua esposa, aquele que ama o mundo, né, e o que há no mundo, não ama a Deus. Assim, é renúncia. Ser discípulo de Jesus é renúncia. Alguns vão produzir 30, outros 60, outros 100 por um. 100 por um são aqueles que os discípulos, mestre, nós largamos tudo para lhe servir, largamos o barco, largamos a família, que ganharemos? E ele diz 100 vezes mais, né? Aqui, enquanto estiver, né, e a vida eterna, porque
quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, nos acrescenta o pão nosso de cada dia. Ele diz: não fiqueis ansiosos com a solicitude com esta vida. Nós confiamos na providência do Senhor para tudo em que nós empreendemos. Inclusive para fazer justiça, diante, como Ele tem nos falado por esses dias, nos acusadores, aqueles que levantam uma falsa reputação, aquilo que os homens dizem, mas não condiz com o intento do coração e da mente. É o falso testemunho que levanta, onde não adianta o homem se levantar com a sua boca maledizente, porque Deus revela o interior do coração e da mente. Tanto aqueles que perseveram na benevolência, como aqueles que estão segundo a maledicência. Tudo Ele revela. A Bíblia diz que tudo que for dito nas trevas será revelado na luz. Toda podridão, tudo aquilo que está oculto aos homens, diante de Deus nada está oculto. A Bíblia diz que lá do alto Ele contempla todos os filhos de Adão, contempla também os filhos adotivos por Cristo Jesus, que perseveram na fé, que não negam o seu nome. Os que preferem serem humilhados, porque os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Ele concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes, aos olhos altivos, aqueles que o exterior passa um esmalte, como uma mulher que faz uma maquiagem no rosto e disfarça as imperfeições. Mas diante dos homens até pode enganar, mas diante de Deus, quando abre a boca para adorar, para louvar, sobe as suas narinas o cheiro da podridão, o cheiro da mosca que cai no vaso de alabastro, onde estraga todo o perfume, toda a essência, exala mau cheiro, ao invés de ser um bom perfume de Cristo. Mas nós somos daqueles perseverantes, exalando um bom perfume através das boas obras que só podem ser produzidas por Ele. Ele diz: conhecereis pelos seus frutos. Não vos enganeis, sendo somente ouvintes e não praticando. Estais iludindo a vós mesmos, porque aquele que assim procede está armando as suas próprias ciladas, está cavando a sua própria cova, a sua própria forca, porque as suas más atitudes recaem sobre as suas próprias cabeças. Aqueles que não usam da verdade, que é a verdade que é viva e eficaz, é a verdade que liberta e que cura, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se oculta a verdade pela injustiça humana, está desencaminhando a muitos. Quando levantas as mãos para o alto dos céus, não são mãos santas. Embora possa haver um disfarce diante dos homens, do ser humano, Deus vê o sangue dos inocentes sobre as mãos daqueles que são os malfeitores, porque dele não se permite zombar. Assim como ele ria dos zombadores que insultavam a Cristo, assim hoje ele ri daqueles acusadores, os que apontam os dedos, com aqueles que o servem em espírito e em verdade. Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Muitos estão no espírito do erro,
do entorpecimento, estão enganados, acreditando na mentira, porque Ele mesmo permite, porque por quantas vezes Ele vos advertiu e não quiseram se consertar, né? São dogmáticos em achar que aquilo que sabe é que é correto. E Ele entrega em suas próprias artimanhas, as suas mentes corrompidas, cauterizadas, da qual a Bíblia diz que o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a revelação, a glória do Evangelho, porque está escrito, ele diz na sua palavra, né, Tiago, no livro de Tiago tem a carta, a epístola de Tiago, temo que assim como a serpente vos enganou Adão e Eva no jardim, venha vos seduzir e vos enganar, e vós afastais tão rápido da pura devoção de Cristo. Mas nós somos daqueles que perseveramos dia após dia, seguindo o único bispo e bom pastor de nossas almas. No Evangelho de João, no capítulo 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos serás feito. Nisto é glorificado meu Pai, que me deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no seu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. A perseverança, né? O amor, a fé participante do início ao fim. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo, o amor operando os dons irrevogáveis. Sem amor nada seria, o dom supremo, a piedade, como fonte de alegria. Vinhos novos, vinho novo em odres novos, né, perseverante, com alegria, cumprindo o ide, anunciai o evangelho a toda criatura, a todo mundo, tirando aqueles que estão escravizados das vãs filosofias por aqueles que estão com a mente corrompida, que se amoldaram segundo o padrão deste mundo. Cabe a nós utilizar da fé destruindo toda obra infrutífera do diabo. Aqueles que não se arrependerem, aqueles que obras meramente produzidas por mãos humanas, não persevera. Uma hora escorrega e cai. Né? Ele diz, sua palavra cumpre, céu e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Ele é aquele que cumpre, ele é aquele que purifica o templo, ele é aquele que faz a justiça. E assim como Davi sempre confiou no ungido do Deus vivo, que é Cristo, pois ele dizia que via o meu Senhor, com letras todas maiúsculas, dizer ao meu Senhor com a primeira letra maiúscula, assenta-te à minha direita,
enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo dos seus pés. Atualmente ele está no centro, do qual Deus é a sua cabeça, e ele é a cabeça daqueles que perseveram na unidade da fé, que segue comumente Cristo, unido num só propósito, num só coração. E a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A porta que ele abre, ninguém fecha, que ele fecha também, ninguém abre. Já as obras produzidas meramente por mãos humanas, vãs filosofias, doutrinas, que ao invés de acrescentar o povo de Deus, tem distanciado, porque está escrito, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E muitos são os que têm separado o povo da unidade da fé por conta das vãs filosofias, doutrinas meramente humanas, que tiram a liberdade, porque aonde há o Espírito há a liberdade. E nós não utilizamos desta liberdade para tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nós usamos a liberdade que fomos libertos do mundo para aquilo que é edificante, sendo escravos de Cristo, do qual a escravidão em Cristo é prazerosa o seguir, porque ele nos dá espírito não de covardia, mas de ousadia, aonde nós chegamos até o Pai com ousadia. Ele sente o aroma agradável, porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. E quando somos um templo com obediência, cumpridores dos mandamentos através de Cristo, o Pai agrada, ele ouve as nossas súplicas, as nossas petições e nos concede em nome de Cristo. Ele é aquele que sente o aroma agradável, agrada. Embora nós gloriamos em nossas fraquezas, somos pequeninos, nada somos perto da sua grandeza. Ele sente que há verdade em nós, há um coração sincero, há retidão, assim como Davi clamava, e ele o atendia. Assim, nós perseveramos dia após dia, com um coração segundo o coração de Deus, que é um coração com a presença do Espírito Santo, do qual ele disse, desde do Egito, venho habitando de tabernáculo em tabernáculo, de tenda em tenda, desde que tirei do Egito. E assim nós perseveramos com a liberdade em Cristo, utilizando para a nossa edificação pessoal, e após que nós alcançamos esta edificação, nós estamos para anunciar a verdade aos povos, às nações, para que assim como nós resplandecemos, ele nos tirou das trevas para a luz, nós somos luz para os povos e as nações, do qual ele diz que será um numeroso povo de várias línguas e nações, porque ele é o único mediador, ele é a semente de Abraão, que vai colocar o povo num só propósito, num só coração, numa só mente. Porque chegou o tempo da indignação, onde aqueles que estavam segundo o ministério da iniquidade, onde a Bíblia diz que por um tempo eles até venceriam os santos, chegou o tempo de indignação, onde a Bíblia diz que eles completaram a medida dos seus pais, né? E derramou, encheu as taças com a ira do Cordeiro. E ele é aquele que faz justiça, porque ele disse que é aquele que nos justifica. Ele disse, a ira humana não produz a justiça divina, mas quando nós perseveramos no amor, levando o tapa numa face, oferecendo a outra, aonde andamos, pede para andar uma légua, andamos duas, aonde orais pelos vossos adversários, que galadão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem.
e perseveramos em oração por todos os santos, pelos adversários. Se tiverem fome, dai-lhe de comer, se tiverem sede, dai-lhe de beber. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. Se estiverem nus, lhe dei vestes, como ele nos ensina, né, que tu que compra o ouro, a prata, né, do alto, a pura sabedoria, compra colírio para abrir os seus olhos, retirar a cegueira, né? Compra vestes para tampar a vossa nudez. As vestes dos santos é o linho fino, o linho representa a justiça. E em mais um dia perseverantes, porque está escrito, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Ele é aquele que nos, quando nós estamos o seguindo e perseverando, ele nos justifica, né? Ele diz, o que está em nós é maior, nós já vencemos todos os principados, as potestades. Ele é aquele que está os expulsando com o sopro da sua boca. E em mais um dia, Jesus Cristo, sobre todo o mundo, continua purificando o templo, preparando um povo bem disposto a louvar e adorar com o coração, com entendimento, com a sua presença, onde todos com um propósito, unidos num só propósito, sem divergência, com a mente de Cristo, o espírito inabalável, andando em retidão, os nervos, os tendão do pescoço, maleáveis, flexíveis, com a reverência a ti, Jesus Cristo, porque aqueles que resistem, aqueles que têm um tendão de ferro, o Senhor disse, é aquele que se exalta, o Senhor se opõe, o que concede, o que se humilha, o Senhor concede graça. E assim nós seguimos dia após dia, confiantes no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos concede a paz, que nos ensina a batalhar conforme as armas espirituais, revestindo do capacete da salvação, cingindo a espada na cintura, ó herói, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, tua palavra que é viva e eficaz, revestindo a cintura com a verdade, cingindo os lombos, vestindo a couraça da justiça, usando o escudo da fé, com o qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno. E em mais um dia nesta fé seguindo confiantes, segundo a salvação, proclamando o arrependimento, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, do qual ele faz justiça e exerce o direito, aonde ele entregará tudo ao Pai, que somente o Pai sabe daquele dia e daquela hora, aonde os anjos, ele virá no poder e na glória do Pai, juntamente com os seus anjos, que sobem e descem sobre o Filho do Homem, que são os ceifeiros, que ele é mediador entre Deus e homens, e através da nova aliança, até mesmo dos anjos que o glorificam, assim como glorificam o Pai, e nós em Espírito Santo glorificamos ao Filho, que recebe, do qual ele glorifica o Pai. E em mais um dia perseverantes na fé. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.